E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Feche os seus olhos, meus irmãos, nós iremos orar. Pai querido, Deus de amor, louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Me apresento diante de Ti, ó Pai, somente como instrumento, e que eu possa, ó Deus, passar a Tua palavra conforme a Tua vontade. Me use, ó Deus, para ser apenas o transmissor, e que o Senhor, ó Pai, seja evidenciado a todo momento nesta palavra dessa manhã, nesse estudo, nesse entendimento. E, ó Deus, eu te peço que os corações que estão aqui, recebendo essa palavra, aqueles que estão em casa, estejam, ó Deus, preparados para frutificar, estejam preparados para serem transformados, ó Deus, pois se há algo que possa transformar as nossas vidas, é a Tua palavra, é o Teu Espírito. Então eu peço a Deus, que por favor, não deixe, ó Pai, que nada venha tirar nossa atenção, nessa manhã, do que a Tua palavra, para que possamos entender, para que possamos, ó Deus, nos converter a Ti, ó Pai, e seguir a Tua orientação, e ser, ó Deus, instruído como os Seus discípulos foram, assim como nós hoje somos discípulos dos Seus discípulos, ó Pai, visando o Senhor como nosso Salvador. Eu te clamo, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, no nome de Jesus, ó Deus, amém. Amém. Pois é, meus irmãos, o discipulado no relacionamento e o relacionamento no discipulado, né? E a palavra de hoje é como viviam os discípulos. E o Senhor ministrou no meu coração em trazer isso, porque na semana retrasada eu tive o privilégio de trazer a palavra, e eu falei sobre um método de discipulado de Jesus, né? Que foi um método muito eficaz e muito simples. E eu abordei com os irmãos a questão de que nós não precisamos querer reinventar o que Jesus fez. O que Jesus fez foi muito simples, foi muito prático. Lá em Mateus, no capítulo 28, ele declara com a grande comissão o seguinte: vá e faça discípulos. Simples assim. E aí vem a nossa dúvida do seguinte: tá, mas como que eu vou fazer discípulos? Sendo que muitas das vezes eu não tenho nem muito conhecimento da palavra, eu nem li a Bíblia toda ainda, ou eu não conheço os textos no hebraico, no aramaico. E aí Jesus nos mostra com as suas atitudes que não há necessidade disso, né? O Senhor nos mostra que discipular é convidar a pessoa a fazer parte do seu dia a dia, é convidar a pessoa a fazer parte do corpo na qual você vive, que é a igreja, né? Instruí-lo a leitura da palavra, e estar ali convivendo com o seu discípulo. Jesus, ele não dava respostas prontas. Jesus, ele estimulava os discípulos a buscarem, a encontrarem as respostas através de parábolas, e somente alguns Jesus revelava aquela palavra, somente alguns ele trazia com clareza, né? Então, a gente traz para a nossa realidade hoje e acha que discipular é algo muito fora do comum, é muito difícil. Mas é difícil de acordo com a força que nós queremos empenhar para que isso venha acontecer. E Jesus, então, evidencia a todo momento que uma das bases também é a oração. E o mais interessante de tudo, meus irmãos, é que Jesus, ele orou ao Senhor, nosso Deus, mesmo ele sendo Deus, e pediu para que Deus o orientasse quem seriam os discípulos, né? E ele chama 12 para andar junto com ele. Só que dos 12 que Jesus chamou para poder estar ali junto com ele, somente 3 ele discipulou bem de perto. Somente 3 Jesus chamava para poder estar orando junto, bem perto, na maioria das vezes.
E eu convido vocês a refletir se é possível discipularmos uma multidão, ou se a gente consegue realmente discipular somente poucas pessoas, e essas poucas pessoas multiplicar mais poucas pessoas e discipular. Às vezes a gente quer abraçar um mundo, pegar várias pessoas, e acaba que a gente deixa escapar e não pega ninguém, não traz ninguém, não consegue consolidar um discipulado eficaz, né? Se o nosso próprio Cristo, ele tinha ali perto dele Pedro, João e Tiago em suas orações, o que a gente quer fazer diferente? E o que isso me faz ter um entendimento dentro da igreja? Quem é hoje o nosso principal discipulador? É o nosso pastor. O nosso pastor, ele não consegue discipular todos nós, por mais que ele queira, ele não tem condição de fazer isso. Então o nosso pastor, ele tem a liderança dele, que ele discipula, a liderança dele traz um discipulado com aqueles outros, com o ministério que está à frente, que está cuidando, e o líder do ministério tem alguém pontualmente que vai estar dando sequência nesse acompanhamento, né? Para que nós possamos sentir-nos parte, assim como todos os discípulos se sentiam. Tanto é que deram continuidade naquilo que Jesus iniciou. Sabe, meus irmãos? Então, depois que eu faço essa contextualização do discipulado, que é diferente do evangelismo, é possível evangelizar sem discipular, mas é impossível discipular alguém sem evangelizar. Então, meus irmãos, em Atos, no capítulo 2, nós vemos aqui com grande riqueza que os discípulos, eles estavam perseverando, e todos aqueles que eram convertidos vendiam os seus bens e compartilhavam com os outros. E aí às vezes pode vir, às vezes, uma dúvida entre nós do seguinte, né? Fernando, mas então eu preciso vender minha casa, eu preciso vender tudo no dia de hoje e obrigatoriamente dar tudo para a igreja? Não, nós não vivemos num formato de comunismo, né? E esse aqui também não era um formato de comunismo. Se a gente estudar detalhadamente o que significava isso na época, é que os irmãos vendiam aquilo que tinham sobrando para poder compartilhar com aqueles irmãos que não tinham nada. Porque entenda, meus irmãos, nessa época, Jesus tinha acabado de ser crucificado, Jesus tinha acabado de ser morto, Jesus ressuscita, e imagina, todos os discípulos deles, o quanto de perseguição não sofreram. Imagina o quanto que aqueles que declaravam, eu sou discípulo de Cristo, eu sou servo de Cristo, imagina a perseguição, aqueles que tinham emprego, perdiam seus empregos, aqueles que estavam servindo a grandes reis, que decidiam então ser discípulos de Cristo, perdia, e muitos morreram também, ficaram desamparados. Então era necessário que isso viesse a acontecer. E hoje, na nossa realidade, no meio de uma pandemia, no meio de um caos instaurado que nós estamos vivendo, em alguns lugares sofrendo perseguição, mas nem tão perto do que esse povo aqui sofreu, não tem como comparar. Nós vemos que tem vários irmãos da igreja que estão passando necessidade, né? E como que a gente vai enxergar isso? Convivendo, nos relacionando, estando aqui juntos, em comunhão. Porque quanto mais a gente se relaciona, mais a gente tem intimidade. Quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente conhece um ao outro. E quando a gente conhece um ao outro, a gente sabe a necessidade dele. Então, meus irmãos, o que o Senhor ministrou no meu coração, e a gente vai detalhar hoje na palavra dessa manhã, é com base nisso, sobre a nossa comunhão. Percebam que é fundamental a comunhão. Por isso que eu iniciei falando que eu estava com saudade desse momento aqui. Realmente, numa pandemia, é difícil nós fazermos uma visitação de casa em casa, mas nós não podemos deixar com que isso venha nos parar, nós não podemos deixar com que isso venha limitar o nosso relacionamento entre os irmãos. Salmo 133, do verso 1 em diante, diz de maneira clara que, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. E uma manhã como essa, que graças a Deus bastante gente do nosso culto presencial, em casa também, sabe, eu fico muito feliz, todos respeitando o espaçamento, todos, mas nós estamos aqui para olhar um para o outro, para conhecer. Estou vendo pessoas novas aqui que eu não conhecia,
que eu não tive a oportunidade de ver em algum outro momento. Louva a Deus porque você está aqui, meu irmão. Louva a Deus pela vida de vocês, sabe? Então, a comunhão, ela é fundamental. E a comunhão que Cristo nos traz aqui, não é somente daquelas pessoas que nós temos coisas em comum. Nós que já somos discípulos, nós que já somos servos, nós que já estamos diante do Senhor, conhecemos a palavra, nós precisamos estimular isso em quem chega. Nós precisamos tomar a posição, assumir a posição de não esperar que o pastor Manu venha conhecer a todos e nos pedir para poder fazer uma visita, e nos pedir para poder acompanhar alguma pessoa. Isso é uma responsabilidade nossa. Isso é uma responsabilidade nossa de servos de Deus, de fazer a diferença na vida daqueles que vêm. É interessante como esse tempo de pandemia, eu tenho percebido que a grande dificuldade nossa é realmente se abrir para as pessoas novas que estão chegando, sabe? E sem comunhão é impossível a gente seguir isso. Sem comunhão é impossível a gente cativar uma pessoa. Fernando, mas você segue o formato certinho? Não, até mesmo porque quando Deus ele fala para a igreja uma palavra como essa, Ele trabalhou no meu coração muito antes, e é um privilégio poder receber isso. Assim como eu fui muito bem recebido, o Senhor está me instruindo e me ensinando que eu preciso receber melhor as pessoas, que nós precisamos fazer a diferença na vida daquele irmão que chega, e ali não podemos apertar as mãos ainda, mas cumprimentar de perto. Ei, qual é o seu nome? Você pode me dar aí o seu endereço, ou o seu telefone? Se é um varão, falar para ele: irmão, dia de segunda-feira, 8 horas da noite, nós temos um momento de oração aqui na igreja, um momento de oração dos homens, para que esse varão possa estar aqui presente, e a gente possa se conhecer mais e mais, ter mais liberdade em uma mesa redonda, para orar juntos, para poder estudar a palavra juntos, e para também conversar, e quem sabe daqui uns dias até fazer um churrasco nessa área linda que a gente tem aqui fora agora. Nós temos o Jonas aí, que é o chefe Jonas, que pode administrar isso tranquilamente para a gente, e eu sou um excelente auxiliar, fica tranquilo, Jonas, que eu te auxilio muito bem ali, fica tranquilo, tá? Então, é a continuidade do que Cristo nos instrui. Nós precisamos fazer isso no dia de hoje. E o interessante é que, se a gente continuar lendo o texto, algumas características que me chamaram muita atenção é sobre o partir do pão, quando ele fala que, no capítulo 2, do verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, aí ele evidencia na comunhão, que foi o que eu acabei de dizer, no partir do pão. E aí eu falei: meu Deus, por que o Senhor colocou no coração de Lucas para escrever esse livro e destacar aqui sobre o partir do pão, né? O partir do pão, quando a gente detalha um pouco mais e aprofunda um pouco mais, ele quer dizer sobre a ceia do Senhor, aquela ceia que a gente coloca à mesa aqui, toma um pouquinho de suco de uva, come um pãozinho, mas também em alimentar aqueles que precisam. E essa é a continuidade, porque nós só vamos conseguir abençoar a vida de alguém com uma cesta básica, ou financeiramente contribuindo, pagando uma luz, ou enfim, tem várias formas de poder abençoar, se nós estivermos em comunhão, e aí nós vamos ter condição também de partir o pão. Naquela época, as igrejas ainda, em alguns lugares, não tinham templos estabelecidos como o nosso, então os cultos eram feitos em algumas casas, e nessas casas, quando tinham o culto, os irmãos se juntavam e faziam ali um grande banquete para poder comerem juntos, além de comer, abençoar a vida daqueles que não tinham condição. E hoje a gente tem um espaço maravilhoso, nós temos uma cozinha maravilhosa. É lógico que nessa pandemia nos limita, mas quando tivermos a oportunidade em breve, eu acredito que ainda esse ano a gente vai conseguir, mantendo ainda alguns cuidados. A gente precisa estimular um pouco mais isso, a gente precisa sentir o desejo de estar mais aqui envolvido na casa do Senhor. E meu irmão, se você
não sente o desejo de estar em comunhão com os irmãos aqui na casa de Deus, alguma coisa de errado tem. Se preocupem. Não é comum você dizer que serve a Deus, mas não gosta de vir à igreja. Isso não existe, isso é antibíblico, isso é algo que o inimigo tem lançado na nossa geração para destruir a nossa comunhão, para destruir o nosso relacionamento em Cristo. Porque qual corpo sobrevive sem a sua cabeça? Ou qual cabeça que sobrevive sem o corpo? Não há possibilidade de você manter a comunhão somente com Cristo sendo a cabeça da igreja, se você não tiver comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Entendem? Então o inimigo tem lançado isso, e muitas pessoas, eu tenho ouvido muito mesmo: nossa, eu sirvo a Deus, mas eu não vou à igreja. Eu vou na igreja, tem um monte de gente lá que é falsa, que é hipócrita, que rouba, que briga. Tá, então, se você deixa de ir na igreja por isso, você não vai trabalhar, você não vai num futebol, você não vai em uma festa, você não vai numa faculdade, você não vai em lugar nenhum, porque em todo lugar existem pessoas assim. E estejam certos de que a probabilidade de ter na igreja é muito menor do que lá fora, porque aqui nós estamos dia após dia lutando contra isso. Fernando, não existe? Sim, existe, porque existem pessoas dentro da igreja que não são convertidas. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, meus irmãos, se vocês ouvirem alguém dizendo: eu vou, fala assim: meu irmão, isso está errado. Em Hebreus nós temos o entendimento disso. Salmo 133, Paulo evidencia a necessidade da comunhão. E aqui em Atos nós estamos vendo que eles perseveraram em quê? Na comunhão, no partir do pão, no relacionamento. E então Lucas continua escrevendo e diz assim: perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles oravam juntos, eles estavam em constante momento de oração, assim como Jesus, quando tinha que tomar uma decisão ou quando não tinha, ele estava sempre em oração. Jesus ensinou com palavras, mas principalmente com atitudes. Então, meus irmãos, o método da oração, ou a prática da oração, é muito difícil. A prática da oração é muito desafiadora, porque nós sabemos que, diante de toda a correria que nós temos no dia a dia, sai para trabalhar às 5 da manhã, chega em casa às 8h30 da noite, 9 horas, pega um ônibus lotado, chega em casa cansado, e é muita correria que nós temos. Mas o importante é fazer da coisa importante a mais importante de todas. E aí, o que é mais importante para você? Se a oração não está sendo importante para você, pode ter certeza que você está priorizando outras coisas além de Cristo, além da palavra dele. E o que nos sustenta, meus irmãos, é a oração. É a oração, é o momento de relacionamento. E quando a gente vê essa instrução para o nosso relacionamento no dia a dia, para o nosso relacionamento com os irmãos, eu preciso que vocês entendam que isso funciona da mesma forma com Cristo. Nós precisamos separar um momento para contar para Ele como está a nossa vida, para explicar para Cristo como tem sido o nosso dia, para explicar para Cristo o que tem nos afligido ou o que tem nos alegrado. Cristo precisa ser o nosso melhor amigo. Ele é o nosso principal mestre e Ele nos discipula a todo momento. Ele nos instrui a todo momento. Só que para que isso venha acontecer, nós precisamos fazer o quê? Nos relacionar com Ele. Se queremos ser discípulos de Cristo, eficientes, nós precisamos nos relacionar através da oração, através de louvores, através da leitura da palavra, através da busca incansável. Então, como tem sido a sua vida de oração com o Senhor?
Como tem sido os seus momentos de oração em família, com o Senhor? Como tem sido os seus momentos de intercessão pela dificuldade de um próximo que você sabe que esteja passando? Sabe? Então, de nada adianta a gente vir aqui, ou a gente ouvir essa palavra hoje de manhã, se nós não praticarmos isso. E percebam como Jesus não está esperando de nós nada muito mirabolante, nada que nós não possamos fazer. Ele espera de nós o simples, o básico, tanto com os irmãos quanto com Ele. Se a gente está em comunhão com Cristo, consequentemente estaremos com os irmãos da igreja. O Senhor, Ele fala ao seu coração qual é o chamado dEle para a sua vida. O Senhor, Ele fala ao seu coração qual que é o propósito dEle para a sua vida. Ele tira os seus anseios, tira as suas dificuldades emocionais. Sabe? Então hoje nós temos o privilégio de poder aprender isso diante do Senhor. E muitas das vezes o Senhor nos instrui, ou algum líder nosso nos instrui de uma maneira que nós acreditamos não ser a maneira correta. Só que com o passar do tempo a gente percebe que aquilo de fato faz muito sentido. Eu vou contar para vocês uma pequena parábola de um mestre que estava discipulando um jovem, como se fosse Elias e Eliseu. Como se fosse, não é. Estou conjecturando, né? Estou fazendo uma alegoria. E esse mestre estava caminhando com o seu discípulo em uma estrada bem distante, numa roça. Em determinado momento eles avistaram uma casa, uma casinha, bem simples assim, e pararam lá para poder tomar um copo de água. Chegaram lá, era uma senhora e um senhor, bem velhinhos. E quando eles chegaram, perguntaram: e aí, minha senhora, e aí, meu senhor, como estão as coisas aí? Está tudo certo? E eles falaram assim: ah, meu filho, as coisas estão meio difíceis. Vocês passaram ali, a gente só tem aquela vaquinha que está nos sustentando. Hoje o leite, a gente faz um queijo, vende, mas a comida está um pouco escassa. Nós estamos com um pouco de dificuldade. Eu até tenho uma água aqui para vocês, mas eu não tenho um copo, pode ser na cumbuca? Não, pode ser na cumbuca. E aí eles beberam aquela água naquela cumbuca, agradeceram, e quando eles estavam indo embora, o mestre olhou para um lado, olhou para o outro assim, a vaca estava pertinho de uma ponte, ele foi, empurrou a vaca e a vaca caiu lá para debaixo daquele precipício. E aí o liderado, o aprendiz ficou desesperado: mas por que você fez isso? A única fonte de renda que eles tinham, você tirou, essa família vai morrer de fome agora. Essa família não vai conseguir sobreviver, eles vão agora padecer. E aí o mestre então olhou para aquele jovem e falou assim: calma, nós iremos embora e daqui a um ano nós iremos voltar para ver o que aconteceu. Um ano se passou, e os dois voltam juntos para aquele lugar. Quando chegaram, aquela casinha velha não estava lá mais. O que estava era uma grande casa, toda estruturada, reformada, com tratores estacionados na frente. E aí, eles foram correndo e pensaram assim: mestre, outra pessoa comprou, eles morreram, e desesperado, quando chega lá, o velhinho que estava cabisbaixo já estava com a fivelona, com a bota traiada, com um chapelão, a velha já estava junto também, muito bem arrumada, com plantação de milho, com plantação de outras coisas. E aí o aprendiz, sem entender o que tinha acontecido, pergunta para ele: o que aconteceu? O que houve? Ele falou assim: meninos, rapaz, acho que vocês trouxeram sorte para nós aqui. Rapaz, no dia que vocês vieram aqui, vocês acreditam que minha vaca tropeçou, caiu e morreu? E como eu e minha esposa não sabiam o que fazer, nós tínhamos um restinho de uns queijos aqui, nós compramos uns grãos de milho, plantamos, menino, o preço do milho subiu, nós vendemos isso caro, e depois plantamos de novo, e as coisas foram crescendo, as coisas foram prosperando, e graças a Deus, rapaz, olha aqui como é que nós estamos hoje, bem estruturado. Às vezes existem algumas vacas que estão nos segurando, para que nós possamos não crescer espiritualmente, e é necessário que alguém venha empurrar essa vaca que esteja nos travando, seja preguiça, seja a rede social, seja o trabalho,
Eu não sei qual é a vaca que está travando o seu crescimento espiritual, mas hoje você precisa tomar a atitude de empurrar ela para que você possa crescer espiritualmente. É doloroso, não é fácil, mas é necessário. Então, Cristo instrui Lucas a escrever, e nós vemos que através da comunhão, através do partir do pão, do relacionamento, através das orações, dos momentos de louvor, a gente vai para o verso 47, parte B, que diz o seguinte: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Não tem segredo, irmãos. Não tem segredo. Se nós queremos ver mais vidas salvas aqui na igreja, nós precisamos manter esses pilares muito bem estruturados: a comunhão, o relacionamento, o partir do pão, a oração, e a consequência disso está na parte B do verso 47. Mais irmãos aqui contemplando conosco.